Para a gente começar a criar um formulário no Google, é importante que a gente tenha uma conta no Gmail, porque ele vai solicitar que a gente faça login durante o processo. Como eu já fiz, né, já estou aqui, ele não vai pedir para mim. Então, se você já puder fazer antes, né, já deixar a sua conta aberta, é melhor. A primeira coisa que a gente vai fazer é procurar o Google Formulário. Pode ser aqui, ó, no Google, nos aplicativos do Google. Ele vai aparecer, você pode pesquisar aqui, né, no Mais Google. Ou a gente pode pesquisar aqui. Bota Google Formulário. E aí ele vai aparecer algumas opções, né? Eu clico nessa formulários Google, crie e analise. Acho que geralmente é a primeira opção que aparece. E aí ele vai abrir, né, uma janela que ele pergunta qual tipo de formulário que eu quero criar. Eu geralmente escolho esse, né, que é o pessoal, que ele é bem mais simples, não precisa de tantas informações extras. E aí ele já abre a pasta, né, de formulários. Ele vem com algumas sugestões de formulários para a gente só adaptar, mas a gente vai começar um do zero, certo? Então eu vou clicar nessa opção em branco. Antes de começar a criar eu vou explicar um pouco o formato, né? O que é os ícones e tudo, para a gente ter uma visão geral do que a gente vai precisar fazer, o que a gente pode utilizar para que o nosso formulário, né, fique com a nossa cara, né? Que ele seja adequado, né, atenda às expectativas da gente. Então, a primeira coisa, ele vem com duas abas de perguntas e de respostas. A princípio, a gente vai trabalhar a questão das perguntas, que é onde realmente a gente vai formular cada partezinha, cada questão, cada item. E a parte das respostas, a gente só vai utilizar quando as pessoas começarem a responder o nosso formulário. No caso que os alunos começarem a responder a atividade, aí a gente vai ter material suficiente, né, para poder analisar os dados. Então, vamos clicar aqui em perguntas, para a gente poder mexer. Ó, aqui em cima, né, tem alguns íconezinhos. E o primeiro dele é de personalizar o tema. Que aqui ele bota sempre esse modelo padrão, que é todo em lilás, né? Um lilás mais escuro, um roxinho nas linhas e um lilás, né, mais claro, ou um roxinho mais claro de fundo. Então, eu posso personalizar esse tema. Eu posso escolher uma imagem para o cabeçalho, que essa imagem pode ser de uma sugestão do próprio Google, que ele coloca aqui, ou eu posso já ter feito o download da imagem, ter pesquisado e deixei salvo no computador, e aí eu só faço procurar e colocar, certo? Eu vou escolher aqui mais simples uma imagem do próprio Google. Pronto. Só inserir. E aí, quando ele carregar a imagem, ela vai ficar aqui em cima do título, ó. Ele também tem sugestão de cores. A cor do tema, depende, se a gente colocar uma imagem, ele vai trazer uma cartela de cores que aparecem nessa imagem. Então, por exemplo, essas cores que estão aqui, né, ele já trouxe uma cartela de cores diferentes. Vou colocar aqui um verde mais escuro. E aí o plano de fundo também, ele traz em 3 tons do que a gente escolher. Tem um verdinho mais claro, um verde médio, um verde mais escuro, e ele trouxe uma outra opção de um cinza. Geralmente ele traz essa cartela de cores para cada cor que a gente escolher aqui no tema.
Vamos colocar aqui um verde mais escuro, ó. Tá vendo que já mudou? Pronto. E aí, ele também traz a opção de fontes. Eu geralmente uso a opção básica, né? Não mexo muito no formato das fontes, para facilitar a compreensão do aluno. Eu coloco, né? Deixo sempre essa opção básica, mas você pode mudar também. Tem um outro ícone, que é esse aqui, visualizar, que a gente consegue visualizar a forma, clicando nele, ó, a gente vai visualizar o jeito que o formulário ficou e que a gente vai ter a visão de quem recebeu o formulário, certo? Como eu ainda não fiz nenhuma alteração, ele tá assim, simples. Tem esse outro ícone aqui, que são das configurações. Então, eu já posso deixar ele pré-formatado, né, digamos assim. Ele aparece, tem 3 janelas, né, 3 abas, que é uma geral, a da apresentação e de testes. Geral, eu posso optar por escolher e-mail dos alunos, né, limitar para uma resposta. Aí, então, o aluno vai ter que fazer login, vai ter que ter o acesso, né, a e-mail, e ver o que é que eles podem fazer depois que eles enviarem, né? Pode editar, ver gráfico, essas coisas. Geralmente eu não deixo nenhum desses marcados para facilitar mesmo a compreensão dos alunos e não ter nenhum tipo de dificuldade, porque em alguns celulares, né, que não estão atualizados, ele pode ter algum tipo de dificuldade. Então, para deixar o mais simples e o mais prático, eu deixo essa parte geral toda desmarcada. Vamos para as apresentações, né? A parte da apresentação. Na apresentação, tem esses 3 ícones. E aí, eu desmarco esse, que é para mostrar link para enviar outra resposta, porque eu quero que ele envie apenas uma. E eu posso também colocar uma mensagem final, para assim que ele enviar, ele saber que a gente recebeu, né, a atividade dele, que deu tudo certo. Então, eu vou botar aqui, você concluiu a sua atividade com sucesso. Pronto, eu posso colocar qualquer tipo de mensagem, o que eu quiser colocar aqui, escrever, vai aparecer lá no final. E aqui é a opção dos testes, que eu também já posso deixar meio que programado se eu quero fazer esse formulário, eu quero fazer com pontuação. Então, se eu quiser fazer com pontuação, eu já vou clicar aqui, ó, criar teste. E aí, como é que vai ser esse teste? Eu vou liberar a nota após o envio, né? Ele fica aqui marcado já. E eu posso escolher o que é que eles podem ver quando eles enviarem. Eles podem ver as perguntas erradas, podem ver as respostas corretas, né, de todas as perguntas, podem ver a pontuação. Eu posso escolher posso escolher todos, né? Ou eu posso escolher apenas alguns itens. Então, eu vou deixar aqui que eles podem ver as respostas corretas. Vou deixar que eles possam ver apenas as respostas corretas, por exemplo. Mas aí você vai vendo de acordo com a necessidade, né, que você acha adequado para a sua turma. E aí, no final, eu salvo. Pronto. O enviar, ele é o que vai gerar o link para a gente colocar nos grupos, né? Para que o aluno tenha acesso. Eu posso enviar esse link por e-mail, ou eu posso gerar um link mesmo, né? Que aí eu vou copiar e mandar ele por alguma rede social ou pelo WhatsApp. Para não ficar esse link enorme, eu posso diminuir. Só clicar aqui, ó, vai ficar mais curtinho. E ele tem aqui a opção de copiar. Eu copio. E como a gente manda as atividades pelo WhatsApp, eu já deixo a aba do WhatsApp Web aberta, né? Eu copio, quando eu concluo tudo, né? Eu copio e coloco lá. Depois a gente volta nesse item, né, para quando eu terminar o modelo. Então, vamos seguir para o próximo. E aqui são os 3 pontinhos que vão nos ajudar a fazer algumas
coisas a mais, né? Por exemplo, fiz uma ação e eu quero desfazer. Só clicar aqui nesse primeiro. Eu quero fazer a mesma atividade para uma outra turma. Então, depois que eu concluir a atividade, né, montei meu formulário todinho, eu faço aqui, ó, clico fazer uma cópia. E dou um outro nome, ele vai ficar salvo, né, no meu Drive, no próprio Google. E aí eu posso compartilhar também com as mesmas pessoas e depois é só apertar aqui, no OK, certo? Eu posso também imprimir essa página do formulário em branco, se eu quiser deixar como um arquivo, se eu precisar entregar presencialmente, né, para o aluno, alguma coisa assim. Então, eu posso imprimir a página todinha. E eu posso também adicionar colaboradores. Os colaboradores, eles são pessoas que vão ter o mesmo acesso que eu, eles conseguem ter a mesma visão do formulário, né, da atividade que eu estou tendo. Para adicionar outra pessoa, eu vou colocar o e-mail dela e vou enviar. Então, ela vai ter o mesmo acesso que eu estou tendo. Ela vai poder editar do mesmo jeito, ela vai conseguir ver as respostas que eu estou vendo. Então, ela vai ter o mesmo acesso. Tem uma outra parte aqui que são dos complementos, que também é para eu poder fazer algum tipo de alteração no meu formulário. Que aí eu posso acrescentar algumas outras coisas, mas como o formulário a gente faz ele bem básico, então no momento não precisa mexer nessas preferências aqui não, né, os complementos. E tem esta outra que são das preferências, que aí eu posso, por exemplo, que vai ser uma configuração padrão, eu não preciso mudar para cada formulário. Então, se eu quero fazer com coleta de endereços, né, com os e-mails, então já deixo aqui. Toda vez que eu for criar um formulário novo, eu vou fazer ele vai aparecer essa opção de endereço. Mas como é um endereço a gente não pede, então já deixo aqui desmarcado. Tornar perguntas obrigatórias. Então, toda vez que eu for criar uma pergunta nova, ela vai aparecer para mim como sendo obrigatória. O aluno só pode passar para a seguinte, só pode enviar se ele responder tudo. E dar um valor para a pontuação, né? Eu posso deixar já um valor básico para a gente não perder. Cada questão que eu fizer vai valer um pontinho. Então, já vou deixar aqui, cada questão que eu fizer vai valer 2. Então, como é um padrão, ele já vai deixar salvo, certo? Vou deixar aqui valendo só um pontinho mesmo. Pronto. E eu salvo. Aqui em cima, ó, você pode dar um título para o seu formulário. Eu vou usar aqui como sendo uma atividade de português. Já que o modelo que eu vou apresentar, ele é de uma atividade de português, então eu vou botar aqui atividade de português. Eu posso escolher qual pasta também eu quero salvar isso, certo? Para ele não ficar solto. E aqui você vai tendo o controle, ó, de se o Google está salvando ou não. Ou se alguém mexer, né, se a pessoa que está colaborando com você na criação desse formulário, se ela está mexendo, então aqui vai aparecer salvo por fulano. Então, eu sei que fulano também já fez alguma alteração, ele vai dando as informações aqui. Quando a gente está criando o formulário, não tem nenhuma opção de salvar. Salvar como tem nos arquivos do Word, PowerPoint, essas coisas. Ele vai sendo um salvamento automático, certo? A gente já deu uma passeada por esses ícones. Agora a gente vai realmente começar a montar a nossa atividade. Para montar a atividade também é bastante simples e tem essa régua aqui lateral, ó, que ele vai nos auxiliar